e muita água. Aliás, outra coisa não seria de esperar, porque alguém poria a esta ribeira o nome de Ribeira Grande se aqui não corresse então muita água. Quando Vasco da Gama aporta a Santiago, a ilha já não é um lugar vazio. À Ribeira Grande haviam chegado os primeiros povoadores e a Igreja do Rosário tomara o lugar da primitiva Capela do Espírito Santo. Por essa altura, 1497, a vila tinha uma câmara e dava início à construção do hospital. Estas ruínas dão conta de um povoamento que se organiza à volta da importância estratégica do porto. É fértil o vale por onde corria a ribeira. Aqui onde chegar mais tarde e produzir frutos, estranhas plantas vindas de outros mundos. Da Ilha da Madeira passam a Cabo Verde os canaviais. Trazem as socas, os pés de cana, os mestres de engenho. Em torno do fabrico do açúcar, que moveu culturas em muitas partes, girou o trapiche. É justo lembrar o esforço antigo dos escravos. Em Cabo Verde, o açúcar é um negócio menor, pouco mais que um grog para os amigos. A produção também não era grande ao começar o século XVI. O clima e os terrenos nem por isso davam muita ajuda. Memória da Ribeira Grande, Capitania do Sul, que Vasco da Gama não visitou. Aliás, a frota permanece no ancorador da praia. Leva o seu tempo corrigir as vergas. Enquanto isso, subimos para Alcatrazes, sede da Capitania do Norte. Mas a vila já não existe. Sobram as ruínas de uma velha igreja. A terra agreste, a vida dura, deixaram Alcatrazes só. A igreja não é a original. Reconstruiu-se sobre os primeiros alicerces. Faltam notícias a seu respeito. É provável, no entanto, que tenha visto partir, já no século XVI, os seus colonos. Iam erguer a Vila da Praia. Então, a recordar a Capitania do Norte, ficaram estas pedras e pouco mais. Já agora, a propósito de Alcatrazes, deixem-me contar-vos um episódio histórico que pode ter alguma graça. Em 1485, Dom Manuel, o futuro rei Dom Manuel, que é então Duque de Beja e Senhor de Cabo Verde, concede o monopólio de fabrico e venda de sabão em Santiago a um tal Rodrigo Afonso, que estava ligado à Capitania do Norte, portanto, a Alcatrazes. Isto quer dizer que em 1497, Vasco da Gama, estando em Santiago, poderia eventualmente ter assistido a esta cena. Estas mulheres fabricam sabão de terra. Utilizam no seu trabalho óleo extraído das sementes da porgueira. Aparentemente, a tarefa é simples. A avó Chiquinha conhece-lhe as voltas. São muitos anos. No pilão soltam-se as cascas. Prepara-se o óleo. Indispensáveis: fogo, vagar e paciência. Claro que ao tempo de Vasco da Gama, Cabo Verde não plantava porgueiras, mas já fazia sabão do sebo dos animais. E os modos não seriam diferentes. Os cavalos. Esses eram uma das fortunas da ilha de Santiago. Trocavam-se na costa da África, onde eram muito apreciados, não só por questões militares. Já dizia Valentim Fernandes que não mercam os cavalos tanto para a guerra como por honra. Por isso eram tão valiosos. Um só cavalo podia trocar-se por 14 escravos. Entretanto, estamos de volta a Santa Maria da Praia. Vasco da Gama ainda não levantou âncoras, lá mais para diante. Ao todo, 7 dias de escala em Santiago.
Não há informação de que em julho ou agosto daquele ano de 1497 a ilha de São Felipe tenha sido um braseiro, um rio de lava. Álvaro Velho tê-lo-ia dito. Então, aproveitando o tempo que sobra até à largada da frota, vamos a São Felipe. Gastam-se 2 lanços de mar e um passo de montanha. E de repente, estamos no cone do vulcão. Por que este súbito interesse pela ilha, agora chamada do Fogo? Para conhecer histórias da gente e da terra. É que há 500 anos o povoamento do Fogo já estava em marcha. Brancos de Santiago a par com escravos da Guiné. Vieram carregando as suas alfaias e os seus animais. Pelo menos em 1493, a ilha tinha já moradores. A prova está nos documentos, que também falam de hábitos que ainda perduram. O milho era outro, milhos a burro, trazido da costa africana. O café. Esse é uma história diferente, mais moderna. Introduzido no arquipélago em finais do século XVIII, adaptou-se bem ao clima e ao chão do fogo. É nas alturas que se produzem e colhem os seus bagos maduros. Tudo isto para dizer que o vulcão do Fogo não passa de um susto. Chega sem avisar. O povo resiste e a vida continua. Foi sempre assim. Porque o grande medo não sai da boca da montanha. Vem da secura dos dias. As chuvas, quando caem, fogem rapidamente pelas ribeiras, perdem-se nas águas do mar e tudo fica seco de novo. Por isso inventam-se pequenas barragens e canais. Constroem-se cisternas. Tudo em favor da poupança. Ainda para matar a sede, mergulham bombas numa velha mina na orla da praia. E a água vem para cima. Pelo caminho, as obras públicas assumem os trabalhos. Abrem valas, assentam canalizações. Mais adiante, a agricultura faz da água chuva artificial. Cria-se num chão quase improdutivo uma terra fértil. E na cidade, enche-se um grande depósito onde muita gente se vai abastecer. Assim, a água tem o seu custo. Leva a imaginar astúcias. Impõe alguns sacrifícios. Apesar de tudo, não há pesos nem canseiras que inibam a festa. E a cidade de São Felipe? Não faltam símbolos do passado. Gente à espera do futuro. Seguindo a rua e olhando as casas, podemos recuar de novo ao período colonial. Subitamente, estamos diante da igreja, o primeiro sinal do povoamento. Está renovada, mas já em 1493 recebia de Lisboa vários objetos de culto. Por essa altura, a paisagem da ilha não seria muito diferente desta. Um quadro de terra brava, pedaço de um continente perdido num canto do mundo. Então, o que atraiu os colonos a São Felipe? Os interesses dos senhores. Com o suor dos escravos iriam ganhar a vida.
Estavam secas as ribeiras? O importante é que a terra produzisse. E o fogo produziu, transformando-se num vasto campo de algodão. 1.500 quintais por ano ao começar o século XVI. Agora, apenas algumas plantas. Já não compram como antigamente a escravatura e o marfim dos rios da Guiné. A indústria de panos, essa nunca estendeu os fios para além de um frágil artesanato. Como hoje, aliás. Um tiar de gestos repetidos. Aqui é Pico Pires, apenas o recanto de um tempo parado. Mas teve as suas grandezas e as suas misérias. Sofreu a sede do fogo, ouviu o lamento negro, desfiou ladainhas. Foi um solar de poder. Ficou magoado e triste na sua árvore do açoite. Voltamos a Santiago. Trazemos a lembrança de lugares e momentos contemporâneos da passagem por Cabo Verde da frota de Vasco da Gama. Agora, os navios estão de partida. E quando eram 3 dias de agosto, partimos em leste, relata Álvaro Velho. Algumas linhas depois anuncia a chegada à Baía de Santa Helena. Mas sobre a volta pelo largo é quase secreto. Um silêncio de mar e céu. Porquê? Creio que a resposta se encontra no próprio texto de Álvaro Velho, naquilo que o preocupava, naquilo que lhe interessava. Como veremos pelos episódios seguintes, o que Álvaro Velho fundamentalmente quer relatar são episódios de encontros humanos, em alguns casos de desencontros, e esse é um aspecto da relação humana que é muito interessante na viagem de descobrimento. São essas relações humanas, relações entre culturas diferentes, relações entre poderes diferentes, que ele procura sublinhar. Nesse sentido, a passagem desde Cabo Verde até ao Cabo da Boa Esperança, esses 3 meses de alto mar, não interessam ao Álvaro Velho, porque durante esses 3 meses não encontraram homens. Mas viram baleias, pelo menos uma, e isto foi bem 800 léguas em mar, 28 de agosto. E neste mesmo dia achámos muitas aves feitas como garções, as quais tiravam contra o sul-sueste muito rijas, como aves que iam para a terra. E se no fim da volta pelo largo os navios de Vasco da Gama não passarem à primeira o Cabo da Boa Esperança, poderá falar-se de um erro de navegação? Não seria propriamente um erro. Os portugueses nessa altura tinham um conhecimento geral do regime de ventos do Atlântico Sul, mas não tinham um conhecimento minucioso. O que é natural é que quando Vasco da Gama atingiu a latitude do Cabo da Boa Esperança e apanhou ventos gerais do oeste, se tenha dirigido para o Cabo. O que aconteceu foi certamente que foi apanhado pelo alísio e, portanto, foi desviado um pouco para norte. Um pouco para norte do Cabo, a Baía de Santa Helena. Uma certa história escrita por europeus tem alimentado erros sobre o povo encontrado pela frota na região. Por agora, apenas uma ideia. Havia 2 grupos humanos vivendo nesta parte do sul da África, no fim do século XV. Os Khoikhoi e os San, ou os Kimans. Sob o ponto de vista económico, eram absolutamente distintos. Os Khoikhoi possuíam ovelhas e outro gado que tinham obtido a partir do norte, das etnias Bantus, na região do atual Botsuana. E os San eram caçadores-recoletores. San, ou Khoikhoi. Quem era afinal o homem pequeno de corpo que tomamos em terra e levámos à nau de Vasco da Gama? Quem perseguiu Fernão Veloso e feriu com as agaias o Capitão Mor? Já na costa de Moçambique, entrada de Sofala. Os portugueses hão de chegar em 1505. Muito antes, Pedro da Covilhã terá estado aqui. Descera da Índia e da Hormuz. Vinha saber de uma passagem pelo sul de África. Terá Vasco da Gama beneficiado das suas informações?
Parece-me extremamente duvidoso que as notícias recolhidas por Pedro da Covilhã tenham chegado ao reino, porque se assim fosse, Vasco da Gama não teria cometido os erros que cometeu. Erro quanto à época de navegar, que foi contra a monção, e o regresso da Índia foi na pior época possível e teve aqueles problemas todos para chegar a Melingue e Corbuto, etc., pelo muito tempo que perdeu no mar, e sobretudo o erro de ir e vir da Índia com a convicção de que tinha estado em terra de cristãos, sem se aperceber que os indianos eram hindus e não cristãos, o que seria difícil se já tivessem notícias geográficas pormenorizadas da Índia, como aquelas que Pedro da Covilhã terá recolhido. Depois de Sofala, navegando mais para cima, a ilha de Moçambique. Claro que ao tempo não existia a fortaleza de São Sebastião, nem tampouco a capela da Senhora do Baluarte. O lugar era de mouros, e foi por sua informação que a armada portuguesa soube que adiante estava Quílua, uma ilha que era metade de cristãos e metade de mouros. Mas a frota não tocou a ilha por causa do vento poente, que era muito. Mombasa foi o destino seguinte. A frota, em chegando, pairou ao largo e viu que à avante da cidade estavam muitas naus embandeiradas com estandartes. Pousada no Índico, Mombasa é uma ilha que tem uma vila junto com o mar. Segundo escreve Álvaro Velho, nesta terra havia muitos cristãos que tinham guerra com os mouros, e os cristãos desta cidade só fazem o que o rei mouro lhes manda. O relato não deixa dúvidas sobre o permanente confronto ideológico entre cristãos e muçulmanos, pelo menos aos olhos dos portugueses. E do outro lado, como se conta hoje por Mombasa o episódio da visita de Vasco da Gama? Então Vasco da Gama largou a Moçambique e navegou em direção a Mombasa, porque lhe haviam dito que a maior cidade a seguir era Mombasa. Ancorou ao largo do porto da cidade e enviou embarcações com os prisioneiros que tinha feito em Moçambique ao encontro de Mombasa. Os prisioneiros falavam a mesma língua que se falava em Mombasa e, assim, explicaram às autoridades locais que os visitantes que acabavam de chegar estavam interessados em fazer comércio e manter relações amistosas com a gente de Mombasa. Contudo, por causa das más notícias que, entretanto, traziam de Moçambique, gerou-se alguma desconfiança. E disseram, sim, nós autorizamos que entrem. Mas planearam destruir os navios da Armada. Melinde foi a etapa próxima antes do porto final. Mas faltava alguém para conduzir os navios num oceano de segredos. Faltava um piloto que mostrasse a Vasco da Gama, na outra margem, a Índia imensa. E afinal, só para lembrar, que projeto trazia de Lisboa o Capitão Mor? Quando Dom Manuel ordenou ao Vasco da Gama que se dirigisse rumo ao Oriente para chegar à Índia, ele estaria a pensar nesse momento que estaria a dar o seu último passo para conseguir concretizar um grande projeto nacional que tinha sido iniciado pelo Infante Dom Henrique. Isto é, era conseguir que Portugal, através dos descobrimentos, e neste caso concreto a chegada ao Índico, pudesse simultaneamente enriquecer a Europa, o rei e Portugal, com as especiarias que até aí eram comercializadas apenas pelos muçulmanos e, ao mesmo tempo, atacar esses mesmos muçulmanos pela retaguarda, isto é, indo para lá dos domínios que até aí tinham sido conhecidos dos europeus. Finalmente, a Índia. Vasco da Gama fundeou ao largo desta praia de Kapad. Ao longo de mais 4 programas e acompanhando a sua grande viagem,
saberemos como chegou aqui, em maio de 1498. A grande viagem tem o patrocínio de Privageste.